Mauro comprou um terreno que tem o formato de um quadrilátero com dois pares de lados paralelos de medidas diferentes. Alguns dos ângulos internos desse quadrilátero são agudos e outros são obtusos. O terreno que Mauro comprou tem o formato de um: letra A, losango; B, paralelogramo; C, quadrado; D, retângulo. Bom, como ele tem dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos, já pode excluir a alternativa C, quadrado, e pode excluir a alternativa D, retângulo, porque quadrado e retângulo são quadriláteros que possuem quatro ângulos retos. Aí ficamos entre a alternativa A, losango, e a alternativa B, paralelogramo. Descarta também a alternativa A, porque ele tem dois pares de lados de medidas diferentes e o losango ele tem os quatro lados de mesma medida. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, paralelogramo. Questão 14. Maíra é arquiteta e foi contratada para fazer o projeto de uma casa. O terreno onde essa casa será construída tem o formato de um quadrado com 3.600 centímetros de perímetro. Para fazer esse projeto, Maíra reduziu em 100 vezes a medida de cada um dos lados desse terreno para que pudesse representá-lo em uma folha. Quantos centímetros de perímetro tem essa representação do terreno nessa folha? Letra A, 36 centímetros. B, 900 centímetros. Letra C, 3.200 centímetros. D, 3.600 centímetros. Bom, como ela reduziu os lados em 100 vezes, o perímetro também será reduzido em 100 vezes. Então, 3.600 diminuindo aí 100 vezes, 3.600 dividido por 100 é igual a 36 centímetros. Alternativa A. Uma outra maneira de pensar aí seria fazer a representação do terreno. Como ele é quadrado e tem 3.600 de perímetro, eu faço 3.600 dividido por 4. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 4, 36. Para 36, nada. Então significa que cada lado mede 900 centímetros. Como ela reduziu em 100 vezes, cada lado foi reduzido aí para 9. Lembrando que ela pegou os lados e diminuiu 100 vezes. Então cada lado ficou 9. O perímetro de um quadrado é 4 vezes o lado. 4 vezes 9, 36. Então 15. Observe os triângulos apresentados no quadro abaixo. Triângulo 1, 2, o 3 e o 4. Nesse quadro, o triângulo obtusângulo é... A palavra obtusângulo significa ângulo maior do que 90 graus. Triângulo obtusângulo é um triângulo que possui um ângulo maior do que 90 graus. E o único desses triângulos que possui um ângulo maior do que 90 graus é o triângulo 4, que um dos seus ângulos internos mede 117 graus. Triângulo número 4. 16. Uma pesquisa foi realizada em uma escola para saber a preferência dos estudantes e dos professores quanto aos tipos de bolo oferecidos na merenda. Nessa pesquisa, cada professor e cada estudante escolheu apenas um tipo de bolo. O resultado dessa pesquisa está representado na tabela abaixo. Então aqui a gente tem os tipos de bolo: cenoura com cobertura,
chocolate com cobertura, mandioca com coco. E os estudantes e professores. Quantidade de estudantes, quantidade de professores. De acordo com essa tabela, quantos professores escolheram o bolo de cenoura com cobertura? Então é só pegar a linha referente a cenoura com coberturas e a coluna referente a professores. A interseção desses dois elementos aí é 20. Linha cenoura com cobertura e coluna professores, 20. Alternativa B. Questão 17. Observe o sólido representado abaixo. Uma planificação para esse sólido é... Então aqui a gente tem um prisma retangular. Nesse prisma a gente tem duas faces quadradas opostas e dois pares de retângulos opostos. Então se a gente analisar, por exemplo, nessa figura B aqui, não pode ser, porque esse retângulo, na hora que eu montar essa figura aqui, esse retângulo vai ficar oposto a esse, porém esse retângulo aqui, ele não vai ficar oposto a esse. Então essa aqui não é. Essa aqui também não vai ser, porque os dois quadradinhos estão do mesmo lado, então é impossível de esse retângulo, esse quadrado ficar oposto a esse, dessa maneira aqui. Essa aqui, esse retângulo aqui, ele, se eu montar essa figura, essa parte aqui faria o papel desse quadradinho aqui, e esse retângulo ficaria no lugar desse quadrado. Então ficaria um retângulo oposto a um quadrado. Também não é. Essa é a resposta certa, alternativa A. Então quando eu montar, esse retângulo vai ficar oposto a esse. Esse quadradinho vai ficar oposto a esse. E esse retângulo oposto a esse. Eu fiz uma planificação dessa figura, que seria isso aqui, ó. Então, nós temos aqui esse oposto a esse quadradinho oposto a esse, e esse retângulo oposto a esse. Seria mais ou menos isso aqui, ó. A com A, B com B. Aí eu formo o prisma.